E a nossa equipe de reportagem da Ômega Nutri veio até o município de Itapicuru. É o segundo programa da série A Hora do Agro Visita. Estou aqui do meu lado com ele, Fabrício Teixeira. Quem é que nós vamos visitar hoje, Fabrício? Fala aí pra gente. Robson, hoje, na nossa segunda visita, né, a gente veio aqui na Agropecuária Avanço Industrial. É uma fazenda aí com mais de 1.000 hectares, pecuária intensiva, e aí nós vamos entrevistar o diretor da fazenda. Então, se prepare, fique ligadinho aí. Não desliga o rádio, nem desliga a TV, nem saia do YouTube, nem do Instagram, porque está no ar o segundo episódio, A Hora do Agro Visita. No oferecimento para você sempre da Natubio e da Ômega Nutri. Venha com a gente, vamos abrir e vamos entrar e vamos conhecer mais uma história. Já estamos por aqui, viu? No município de Itapicuru, com o quadro A Hora do Agro Visita. Aqui com meu companheiro de apresentação, Fabrício Teixeira, que vai estar apresentando quem vai ser o nosso entrevistado do dia de hoje. Fica à vontade, Fabrício. Olá, pessoal. Mais uma vez aqui a Hora do Agro Visita. Hoje, em especial, estamos aqui na Fazenda Paraná com o nosso amigo Guilherme. Ele é o gestor da empresa, da fazenda. Vai falar um pouco sobre a história, vai falar um pouco sobre a fazenda, sobre a estrutura, sobre os desejos, futuro. Né? Fala um pouco aí, Guilherme, se apresenta, fala um pouco da sua história, da sua vida, de onde vem, qual a estrutura que pretende chegar. Fica à vontade. Primeiramente é um prazer receber vocês, são amigos de uma longa data, que a gente compartilha aí alegrias e dificuldades, mas sempre juntos, para lá e para cá. Nós somos uma família originária da construção civil, eu sou a terceira geração da família da construção civil. Somos originários do Paraná, mas em 2012, por uma oportunidade comercial, o pai teve para o Nordeste, em Sergipe, mais precisamente. Em 2016, ele entendeu que existia aí um déficit de alimento no mundo e que, supostamente, em figura de linguagem, ia acabar a comida no mundo, ia faltar comida no mundo, né? Então ele diversificou e decidiu abrir um braço da companhia, do nosso grupo, no agro. Então de 2016 para cá ele adquiriu as terras, começou a estudar business plan, master plan, se rodeou de vários técnicos, várias pessoas capacitadas. Fabrício é um deles, esteve aqui desde o início, né? Visitou produtores importantes, pessoas de referência e de 20 para 21 que eu vim para cá e foi aonde a gente concentrou aí uma força expressiva tanto de matéria humana como matéria financeira. Então nós implantamos esse projeto aqui como um todo praticamente em 2 anos, a nível de abertura de área, correção de solo, fizemos tudo, 100% tudo, desde desmatamento, correção de área, estradas, cerca, iluminação, água encanada, pôster, tudo aqui a gente fez com o objetivo de produzir gado para o frigorífico. Então a gente compra animais entre 10 e 12 arrobas e levamos até 20 a 22, passando pela recria a pasto, semi-confinamento a pasto e no final a terminação em confinamento. Em determinado momento nós dividimos o nosso projeto em 2 etapas, considerando aí a grande exposição financeira de caixa. Uma é em sequeiro e a outra é irrigado. Então a gente chama de fase 1 e fase 2. A fase 1 está pronta, agora a gente pretende startar a fase 2, que é a tecnologia de todo o projeto, é a segurança do projeto, é onde a gente mitiga os riscos, garante a qualidade, garante a quantidade e maximiza a produtividade que a gente pretende alcançar. Então do que a gente já faz hoje, a gente já faz o boi a pasto, a gente já faz o semi-confinamento, a gente já faz boi, nós temos escalas aí semanais com 4, 5 parceiros, coisa que na nossa região é algo quase impossível de se escutar, pelo menos com constância, quase impossível. Nós já temos aí a produção do adubo orgânico, nós vamos poder ver daqui a pouco. Nós estamos aí já reciclando o nosso, posso dizer que a gente planta a silagem, ela vira comida para o boi defeca, vira compostagem, vira adubo e volta para o pasto de novo, volta para a lavoura de novo. Então agora na fase 2 a gente pretende maximizar isso com o objetivo de chegar aí a 10 a 12 mil animais estáticos, rodando um pouco mais de 3 ciclos no ano, com os animais no confinamento todos provenientes do pasto. Então aí nós estamos falando que
Se tem 10 no confinamento, tem 10 no pasto. Estamos falando aí de rodar na fazenda praticamente 60 mil animais ano entre entradas e saídas, o que atingiria aí supostamente a nossa capacidade máxima de produção, para daí entrar em pequenos ajustes finos, utilizando sempre a tecnologia a nosso favor, contando com análise de dados, resultados, comparando o que dá certo, mitigando o que não dá certo, eliminando o que não dá certo, investindo em pessoa, material humano, capacitação, comida, alimentação, realmente qualidade técnica, para produzir aí um animal de qualidade, uma carne de qualidade. O bem-estar animal é totalmente parceiro desse projeto, e não por florear, não, é porque realmente o bem-estar animal, você tem um ganho com isso, você tem um ganho de peso maior, você tem uma carne macia, uma carne de mais qualidade. Então, nosso projeto, resumidamente, é mais ou menos isso. Vamos deixar aí para a gente bater o papo no decorrer dessa conversa e esclarecer algum possível, eventual ponto que a gente não bateu ainda. Ô Guilherme, hoje a gente vê aqui o empreendimento de você muito bonito, belo. A pergunta, quantos colaboradores aqui você tem aqui na Fazenda Paraná? Hoje a gente emprega de maneira direta, basicamente 100 colaboradores. Nós servimos aqui 3 refeições diárias, então nós servimos café da manhã, almoço e janta para todos. Então, como o pessoal, alguns são da cidade, alguns alojam aqui, a gente estima aí uma média de 250 refeições dia que a gente serve aqui na fazenda, sendo que a carne de boi e a carne de porco é toda produzida por nós aqui. Então, em determinado momento, quando essa chave virou, nós começamos a abater os animais e fornecer os animais para o nosso colaborador, foi um motivo de muito orgulho coletivo e, sabe, não só pela qualidade da carne, mas da pessoa sentar na mesa e saber, eu participei disso daqui. Eu colaborei com esse animal que está aqui, com essa carne que chegou até aqui. Maravilha. E consagra com a qualidade que come, que sabe que é muito gostoso. Então, fora os indiretos, né? Então, hoje mesmo chegou aqui 3, 4 caminhões, chega calcário, chega semente, chega diesel, chega isso e aquilo. Então, a gente perifericamente ainda atinge aí muitos trabalhos indiretos, né? Vocês, assim, em toda a região, sofremos com a falta da mão de obra. Aqui, vocês têm tido dificuldade para encontrar a mão de obra, vamos dizer assim, especializada para trabalhar aqui com vocês, ou não? Vocês também dão curso de capacitação aqui também na Fazenda Paraná? Eu costumo dizer que culpar a mão de obra é muito fácil, tá? Existe sim um fato que é o governo federal que acaba, de certa forma, fazendo o que é bom não fica bom. Então o assistencialismo ele é muito importante para quem realmente precisa, para quem está precisando naquele momento. Mas de certa forma isso se desvirtuou para virar um estilo de vida, para virar uma forma de sobreviver, né? Então isso a gente não pode descartar. E para ganhar a eleição também, né? Provavelmente, sim. Massa de manobra, né? Estratégia. Então isso existe, isso é um fato. Mas eu acho que é muito fácil culpar a mão de obra. Cabe a nós empreendedores, a nós profissionais, empreendedores, investir na capacitação, tanto dos colaboradores quanto na nossa. A gente precisa se reinventar todos os dias, a gente precisa fazer melhor, a gente precisa produzir mais gastando menos. Então, assim, isso é um fato novo para nós, porque o colaborador tem que ser sabido tudo. Então a gente investe no colaborador, a gente tem uma retenção muito grande aqui, porque realmente nós valorizamos o colaborador, a gente premia ele pelos resultados que ele tem participação, não só premiação pelo resultado, ou seja, se a gente alcançar aquilo você recebe X, como também a participação no resultado depois no rodapé. Então esse é um plano que a gente vem implantando já há praticamente 12 meses, ainda não estamos 100% pronto com isso, mas só o fato da gente demonstrar, conversar, se alinhar e tentar caminhar para esse direcionamento, destaca bastante a gente. Então, um exemplo prático é você pegar aí uma média de plantação, Fabrício, pode até me desmentir, mas está aí na média entre 1,5 a 2 hectares hora, né? E fazendo as contas, mais ou menos, a gente levaria entre 12 e 15 dias para plantar a nossa lavoura esse ano. E eu fui direto para o pessoal, falei, pessoal, nós temos estimativas de resultado, de tempo de plantar, qualidade do plantio, produtividade, controle de fitossanitário, isso e aquilo. Então essas são as nossas estimativas. O
que vocês fizerem a mais, vocês vão ser remunerados como prêmio por isso. Se fizerem a menos, vocês vão ser descontados essa bonificação que vocês iriam ganhar. Então, assim, a gente entende que, a gente entende não, você consegue visualizar que a pessoa, assim, ela se reinventa, ela fica mais atenta, ela fica esperta, ela se provoca, um colaborando com o outro, ei, não esqueça daquilo lá, não, já checou isso, já checou aquilo. Então, basta um operador passar no rádio, pessoal, vou dar ré no trator, tem alguém atrás? Você já vê que ele realmente está se preocupando com o negócio, sabe? Já mudou, né? Já mudou completamente. Cultura. Então, sabe, não é um gasto isso, porque ele está 100% atrelado com o resultado. Então, não é o salário do colaborador. O salário do colaborador é outra coisa, estou falando de bonificação. Então, aquilo está 100% atrelado ao resultado positivo. Resultou positivo significa uma qualidade melhor, um plantio mais rápido sem esquecer da qualidade, você está pegando as chuvas completas, você tem uma qualidade da silagem, quantidade de silagem, um gasto menor de diesel, gasto menor de, sabe, desperdício, semente, adubo e tudo mais. Então, eu penso que dessa forma a gente consegue qualificar melhor a mão de obra, reter melhor a mão de obra e atrair a mão de obra também, que quem está em volta não tem esse tipo de participação para os que querem trabalhar, para os que realmente desejam, gostam ou precisam trabalhar. As pessoas olham em volta e falam, ali eu quero estar. Então, respondendo a sua pergunta, a gente não tem dificuldade de mão de obra. Ô Guilherme, olhando para você, você é um jovem, né? E aí como foi essa guinada de você estar no Paraná e vir para o Nordeste e você fazendo um antes e um depois? Como é que você vê hoje? Você se vê hoje sem o agro, sem essa vida aqui? Eu sou filho de engenheiro, eu sou neto de engenheiro, eu sou a terceira geração da família. Eu tive o privilégio gigantesco de conviver com o seu Pedro Batista, meu avô, que era um peão que sonhava em ter um cavalo. Chegou a ter 3.000 funcionários, avião, rodando para cima e para baixo, correndo obra e lutando com a vida. E o meu pai, junto com ele, participaram de tudo isso. E eu ainda tive o prazer e o privilégio de conviver com o avô há alguns anos. E em segundo momento de ter um professor como pai, que na vida profissional, desde os 14 anos, vem me preparando para isso. E chegou o meu momento. A gente vem, na verdade, ainda hoje ele é o presidente do grupo, ele é o patrão ainda. Mas ele cuida da parte da construção civil, com maior excelência. Nós temos aí no estado de Sergipe praticamente 45% de market share nosso, do estado. E temos o maior alto padrão do estado atualmente, frente mar, de costa para o mundo, que é o Fabrício, vai morar lá daqui uns dias, não, Fabrício? E eu tive o privilégio de estar junto com ele lá e eu aqui. Então, é meu melhor amigo, a gente conversa todos os dias, a gente, embora o correto é que eu sou funcionário, mas eu estou sendo preparado já há bastante tempo para ser sucessor, eu sou sucessor constituído e me sinto cada vez mais preparado para isso, todos os dias aprendendo, e sim, na verdade não, eu não me vejo longe do agro, a minha família está aqui, a minha esposa está aqui, eu vou criar meus filhos aqui dentro, ensinar o que é certo, o que tem valor certo, Deus, trabalho, dedicação, respeito, amor, fé, então não quero sair daqui não. O garoto tem 28 anos, viu? 28 anos. Mudando um pouco, Guilherme, o assunto, vamos falar um pouco do cenário, né, da pecuária no Brasil. Você vem se aprimorando cada vez mais. Queria que você me falasse um pouco do cenário. O que é que você, para 2026, o que é que a pecuária ganha e o que é que a pecuária perde? Fabricião, eu consigo te falar uns 10 motivos por que a arroba vai subir e uns 10 motivos por que a arroba vai baixar. A realidade é que o problema do nosso país é exatamente isso, é a instabilidade. Se tá baixo, mas todo mundo sabe que vai ficar baixo, a gente dá um jeito. Se tá alto, todo mundo sabe que vai ficar alto, a gente dá um jeito, a gente se reinventa. Mas assim, é comum a gente enxergar aí 30, 40 reais na arroba de oscilação, isso no físico acontece, que dirá no B3, na especulação de mercado, né? Então, existe um fato que nos últimos anos aí, se não me falha a memória, 22, 23, 24, nós tivemos aí batendo recordes de abate de fêmeas, se eu não estou enganado, nos anos. E a conta é uma só, você vai abatendo fêmea, você tem menos reposição, você abate fêmea, nasce menos, nasce menos, nasce menos. E uma hora essa conta ia chegar, isso é um fato, isso está precificado no mercado. Só que
a gente tem uma situação no país de recessão grave, de taxa de juros alta, de desemprego, de dificuldade. Então, a gente tem de um lado o mercado externo que segura esse preço alto, porque a carne no Brasil ainda se não é a mais, é uma das mais baratas do mundo. Então o mercado externo compra o nosso estoque e deixa a oferta menor para o mercado interno. E de outro lado, você tem um mercado interno que daqui a pouco está chegando uma carne no mercado, sei lá, de 24, 25 reais carne com osso. Como é que pagam? Como é que o cara compra uma carne dessa? Então é o mercado interno puxando para baixo e o externo puxando para cima. Quem é que vai ganhar essa guerra? Não sei te dizer. Não sei, porque a qualquer momento a China pode... Opa, peraí, já deu a cota. Ou como daqui a pouco ela estoura essa cota e fala, não, mas eu quero um pouquinho mais. Então é um negócio que a gente não controla, a gente tem que... no nosso caso aqui, a gente preza muito por contratos de fornecimento com parceiros sérios, pessoas de bem que nós conhecemos, nos relacionamos. Então eu garanto a escala para ele em troca de um contrato onde ele me garante me comprar. A gente estabelece aí um referencial que é a B3, que não é um preço que eu coloco ou que você coloca. E também determinamos um diferencial de base, onde ao longo dos anos a gente pode buscar o histórico de qual foi o preço da B3 e qual é o preço da Bahia, Praça Feira de Santana, Praça Salvador, você escolhe a praça. Então existe um diferencial de base, isso já existe a B3 que já existe e é a precificação dos nossos contratos. Então dessa forma, fazendo um hedge, que é nada mais é do que um seguro da arroba que nós estamos vendendo, eu consigo garantir a minha margem mínima. Então garantindo a minha margem mínima, eu sei precificar quanto que eu posso comprar o animal. Então é assim, nesse ponto, que a gente fica, de certa forma, mais confortável para expandir, para realmente investir. Afinal de contas, são muitos milhões de reais que rodam todos os meses. Se você olhar no global, então, é muita coisa. E a gente não pode estar exposto a uma oscilação assim de mercado de 30, 40 reais numa arroba simplesmente porque o cara quer, simplesmente porque o mercado especulou, simplesmente porque tem uma fitosa lá que daqui 15 dias descobre que não é nada demais. Então, o mercado ele é muito estável e esse é o problema. E a gente vê isso também na construção civil já há muito tempo, sabe? O agro é só mais um detalhe. Acaba que impacta muito no agro porque é um ser vivo, né? Você vende o ser vivo, seja a planta que vira um grão, que se vira a silagem, que vira o boi. Então chega numa hora que o boi você não pode deixar ele no confinamento. Chega num ponto que você tem que arrancar. E aí você vai vender para quem? Se não é um momento de baixa, você vende na baixa. Se é um momento de alta, você vende na alta. Então, de novo, a gente resolve isso com tecnologia, com qualificação, com estratégia, planejamento, organização. E tem espaço para todo mundo. Então, pelo que eu entendi, o preço da arroba está um preço bom, saudável. Muito bom. Porém, ainda não está estável, né? Não está bem precificado. Eu entendo que, falando em números reais, eu entendo, e aí posso receber críticas, né? Mas eu entendo que a arroba ela fica muito firme nos próximos 26 e 27, aí em torno dos 320, 330. Bem firme. O que é um preço ótimo. Quando você tem uma arroba de 195 reais, como nós vivemos aí um bom tempo, a conta não fecha. Você pode ter um milho de 40 reais que você não consegue fazer fechar a conta. É muito difícil. Quando você tem uma arroba de 320, poxa, é legal, é bom. Não adianta o produtor falar que é ruim, porque não é bom. E aí, eventuais momentos aí, seja de final de ano, seja de São João, seja de picos, aí sim a gente pega preços melhores, mas firme, rígido, eu não acredito muito mais forte que isso. É como um produtor amigo, né, que a gente entrevistou, paga a conta e salva o CPF, né? É isso aí. Pelo que eu percebi também, Guilherme, você faz algo que não é normal na nossa região. Então você tem contratos com parceiros e você tem um preço mínimo, que é uma precificação mínima que você tem para até custear o seu negócio, né? Exato. Então, hoje é tendência aí para esse lado ou é só vocês que fazem esse tipo de trabalho? É inovação, pelo que eu estou entendendo. Isso no Paraná acontece há 30 anos já, né? É inovação para nós aqui. Então a gente vende lá e traz algo que é normal. Lá não existe um confinamento grande trabalhar sem ter o famoso boi a termo, né, que os frigoríficos chamam. Então acontece que na nossa região, infelizmente, ainda com uma tecnologia menor, com um acesso menor,
com os frigoríficos que não precisam se preocupar com isso, porque sempre tem oferta de animais, sempre tem um produtor, aquele que está mais enforcado, que se submete a receber à vista, vai pagar um pouco menor, sabe? Então os frigoríficos não precisaram se profissionalizar nesse nível, porque não bateu na porta. Mas daqui a pouco vai bater, daqui a pouco você tem aí, como a gente estava falando mais cedo, o pequeno produtor sofre muito, ele é muito estrangulado, ele não tem acesso à linha de crédito forte, ele não tem às vezes mão de obra, ele não consegue ter tecnologia, sistema, os números que a gente está conversando hoje. Então a tendência é que o pequeno produtor, cada dia que passa, fique mais apertado, mais apertado. Então quando você começa a concentrar os animais na mão do médio, grande produtor, a pessoa que tem programação, que tem tecnologia, eu mesmo hoje, se você quiser arrancar aqui, bom, me vende 200 boi, eu não tenho para te vender 200 boi, por quê? Porque está tudo contratado. Não quer dizer que não tem boi no confinamento, quer dizer que eu só vendo no contrato. Então, pô, você quer arrancar uma carrada? Pô, a gente arranca uma carrada ali, te ajuda aqui e tal. E de certa forma, eu até deixo um pedaço de um montante global para tentar vender melhor, para tentar buscar uma margenzinha melhor, top, mas não mais do que 20% do negócio, e onde 80% está garantido, a margem está garantida. Então o intuito não é enricar na mosca branca e não é quebrar, é se manter progredindo sempre, entende? Boa. Muito bem, nós iremos agora, na verdade, conhecer um pouquinho mais, né, Guilherme, da Fazenda Paraná. Vamos ver, Fabrício, um pouquinho da Fazenda Paraná agora. E quero convidar vocês para estarem indo com a gente agora, conhecer de perto o Agrovisita, é isso.